Oi, amigas, tudo bem com vocês? Tá vendo essa saia aí? Esse é o antes. Agora eu vou mostrar pra vocês como customizar. Bom, primeiro vocês vão precisar de uma saia longa, assim, que vocês não usem mais, porque vai que vocês não gostam do estilo, como vai ficar depois. Então, quando for customizar, pega uma saia que vocês não usem muito. Agora, com uma tesoura, eu vou cortando até mais ou menos 2 palmos, que é onde eu quero que fique o comprimento da saia. Se você achar que tá muito curta pra você, você pode medir um pouquinho mais pra baixo, perto do joelho. E aí eu vou cortando várias tiras, mais ou menos com, assim, o tamanho de 2 dedinhos. E aí essas tiras eu vou cortando até a parte da onde eu quero que a saia fique curtinha, então 2 palmos. Não precisa ficar cortado bem retinho, não. Pode ser meio tortinho, não tem problema, porque depois eu vou dar uma esticadinha e aí ela faz um acabamentinho, tá bom? Eu corto tiras da saia inteira. E agora, quando você for cortar a camiseta, saia, qualquer coisa pra customizar, depois que você cortar, se você ficar esticando ela assim, ela vai meio que dar uma enroladinha. Então ela vai fazer o acabamento da peça. Que aí não fica com aquele corte todo repicado, sabe? E aí por tira, eu vou esticando toda a tira, todo o comprimento da tira, pra dar o acabamento. Agora, eu vou fazer um nozinho nas pontas de cada tira e depois eu corto um pouquinho do excesso. E aí eu faço isso tira por tira. Eu pego a tira, faço um nozinho na ponta e depois corto o excesso. Essa também é uma forma de fazer um acabamento, mas se você não quiser, não tem problema. Faço o nozinho e corto a pontinha. E assim por diante em todas as tiras. Agora, eu vou ajeitar ali 2 tiras e de 2 em 2 eu vou fazer um comprimento mais ou menos de 4 dedos pra baixo e vou dar um nozinho entre 2 tiras. Então, de 2 em 2 eu vou dar um nozinho, só que assim, não é bem justo, é de 4, ó, tá vendo que ficam os 4 dedos pra cima? Então, de 4 em 4 dedos pra cima, eu vou dar esse nozinho, pra dar esse efeito trançado na saia. Então, vou pegar mais 2. Separei 2 tiras, ó, você vê que eu coloco 4 dedos em cima e depois eu venho com um nó, que é mais ou menos a distância desses nós, porque senão vai ficar um nó mais pra cima, um mais pra baixo. Um pouquinho mais pra cima e um mais pra baixo não tem problema, mas o duro é se ficar muito diferente, assim. Então, eu dou essa medida de 4 dedos. E aí, às vezes, você pode vir com a tesoura, dando uma cortadinha em algum cantinho se você achar que não ficou bom. Assim, dando só, fazendo um reparo, né? E eu vou fazendo isso em toda a saia de 2 em 2 tiras. Então, tem que ter tiras em número par pra gente conseguir fazer sempre de dupla, assim. Então, eu pego 2 tiras e dou um nozinho numa distância de 4 dedos, mais ou menos. E aí, eu já terminei. E aí, se você quiser parar aí, já fica legal a saia. Fica muito bacana, olha. Mas eu gosto de fazer um pouquinho mais. Eu tenho algumas blusinhas que eu fiz até aí e ficou legal. Agora, eu vou pegar, não tem essas 2 tiras que a gente fez? Cada uma vai sair 2 perninhas, correto? Então, eu vou pegar 2 perninhas, uma de cada tira, e vou dar um outro nozinho. Com 4 dedos também de distância do último nó. Aí, agora eu vou pegar uma outra tira, porque como a saia é preta, daqui a pouco eu coloco ela numa outra posição que vocês consigam compreender melhor. Mas eu pego, de cada duplo, eu pego uma perninha e faço o nozinho. Entrelaçando, até entrelaçar todas as perninhas da saia. Olha como tá ficando. Então, olha, eu já fiz nessa daqui, né? Agora eu vou fazer na outra. Então, eu pego 2 conjuntinhos que eu já dei o nozinho, pego uma perninha de cada e dou um nozinho. Mais ou menos numa distância de 4 dedos também do último nó. Exatamente assim.
E assim por diante. Então, eu vou pegar uma perninha de cada, vou dar um nozinho, vou apertar esse nozinho e vou fazer a mesma coisa com a do lado. Vou pegar uma perninha de cada, sempre as perninhas que estão do lado de dentro, as tiras do lado de dentro da amarração. Porque senão ela vai ficar meio invertidinha. E aí, você pode fazer isso mais uma vez. Então, eu fiz 3 camadas de nós. É a mesma coisa, você pode fazer na saia inteira. É só você ir pegando uma perninha de cada e ir dando nozinho. Se você quiser parar na primeira fileira de nó, fica bonito. Na segunda fica bonito, na terceira. Enfim, eu fiz 3 fileiras. E o resultado ficou assim. Eu espero que vocês tenham gostado. Fica a dica, beijoquinhas da Madu.